Certo. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Para quem vai estar assistindo depois, é bom dia, boa tarde, não sei. E para vocês que estão aqui comigo, é boa noite, né? Bom, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Fundamentos da Andragogia. Mas antes de falar, da gente adentrar na disciplina propriamente dita, eu vou conversar algumas coisas com vocês, inclusive me apresentar um pouco, né, falar um pouco sobre mim, falar um pouco também da disciplina e explicar um pouco para vocês sobre o nosso plano de curso e algumas alterações que foram feitas nas atividades, tá bom? Meu nome é Kellen Cristiane, como eu já falei, eu possuo a graduação em Letras em Inglês pela Universidade Federal do Acre, eu também sou pós-graduada em Gestão do Trabalho Pedagógico e mestre em Letras na área de Linguagem e Identidade, pela mesma instituição, pela UFAC, né? Atualmente eu sou assistente de administração na UFAC, e tenho experiência como docente eu acho que acredito, com uns 15 a 16 anos já. Eu comecei no ensino básico, depois fui, aliás, no ensino fundamental, depois fui para o ensino médio, e depois fui trabalhar na EJA. Na verdade, foi concomitante, a EJA com o ensino médio, né? Trabalhava no ensino médio de dia e trabalhava na EJA à noite. Então, eu gosto muito, né, de trabalhar com adultos, eu gosto muito dessa metodologia, assim, diferente, né, de que é trabalhar com adultos. E aí eu vou passar um pouquinho para... Eu não estou conseguindo visualizar vocês, eu vou só ver se eu consigo voltar, porque eu acho ruim fazer assim, teve uma hora que ele vinha e dava aqui. E se vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta, eu não vou conseguir acompanhar pelas mensagens, né? Alguém pode abrir aí, pode falar, mas acredito que agora, até agora não, porque são coisas práticas da disciplina mesmo, né? Essa disciplina, vou entrar um pouco na disciplina, né? A disciplina ela propõe um percurso de estudos voltados à compreensão da educação de jovens e adultos como um campo específico, atravessado por trajetórias de vidas, saberes construídos na experiência e múltiplas formas de aprender. Ao longo do período serão discutidos princípios, teorias e práticas da andragogia, com atenção às particularidades do sujeito adulto e aos sentidos sociais, culturais e pedagógicos da EJA. O espaço formativo será conduzido de maneira dialógica, valorizando a escuta, a troca de experiências e a reflexão crítica, de modo a favorecer a construção coletiva do conhecimento e o aprofundamento das práticas educativas voltado para jovens e adultos. Na verdade, isso aqui é basicamente o que está lá no perfil da plataforma, né? Vocês, acredito que alguns de vocês já tenham lido, eu vi que alguns já fizeram os comentários, fizeram as suas apresentações também lá. Já dei uma visualizada, já vi a apresentação de algumas pessoas também. E aí, a partir daqui, eu queria parar esse ponto aqui e ir com vocês no nosso plano de curso, tá? Eu vou dar só uma paradinha e vou no plano de curso, porque eu não coloquei aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa nesse meio termo, pode ficar à vontade, tá? Professora, boa noite. Boa Aqui é noite. Carlos Medeiros. Eu verifiquei que a senhora falou que vai fazer algumas alterações relacionadas às nossas atividades, é isso? Mas para Isso. quem já fez as atividades, como é que... Pois é, eu vou explicar isso para vocês, porque assim, eu vou explicar isso para vocês, eu vou falar sobre isso. Porque a primeira atividade, quem já fez está ótimo, eu só fiz uma alteração no enunciado, agora as outras duas atividades não, eu vou fazer uma alteração nela, vou modificar essas atividades, tá? Porque assim, quando eu fiz, né, lancei as atividades e pedi para o rapaz que toma de conta da plataforma lançar para mim. Mas em uma reunião que eu tive com a minha coordenadora, com os nossos tutores, com todo mundo junto, eu fui instruída de uma outra forma. E aí eu também achei melhor fazer isso, tá? E aí, desde ontem, eu tentei entrar em contato com o rapaz para a gente apagar, né? E a gente não estava conseguindo. Aí hoje eu vi que, né, mesmo assim, eu vi que algumas pessoas fizeram, mas aí ele já modificou, já tirou lá, já tirou, né, ocultou a atividade para a gente poder... Deixa eu só parar aqui, gente, porque eu não estou encontrando, para eu poder modificar, tá? Aqui. E aí, nesse caso, como é teu nome? Eu não estou conseguindo...
Carlos Medeiros. Carlos Medeiros, nesse caso, infelizmente, você vai ter que fazer a outra atividade que a gente vai colocar. As outras duas atividades que nós vamos propor, tá? Mas são assim, são coisas simples, tá? São coisas assim que não vai, ai meu Deus, é muito diferente, não. Vai ser coisa assim básica, simples, mas só que mais específico, não vamos deixar uma coisa assim mais solta, né? Porque o fórum é um pouco mais solto. Aí, em consenso, a gente achou melhor deixar o primeiro fórum que é esse que vocês já estão, né? Que a disciplina começa hoje. E aí fica a critério de vocês, quem já resolveu, quem quiser olhar lá, porque eu fiz uma pequena modificação no enunciado. Quem quiser olhar lá, pode verificar. Agora, as outras duas atividades, eu vou fazer ela, transformar ela de uma outra forma, mais ou menos naquele contexto, só que eu vou transformar elas, tá, Carlos? Tudo bem, professor, eu agradeço pelas informações. Tá, então, quem já respondeu aquelas atividades, pessoal, fique atento, porque a gente tirou aqueles fórum do ar, e vamos deixar somente o primeiro fórum. E mesmo no primeiro fórum, eu fiz uma alteração. Lá no primeiro fórum, eu pedi 2 textos, e aí eu deixei só um texto, que inclusive a gente vai falar um pouco sobre ele hoje aqui, falar assim, de forma bem, intermediar ele com o conceito de andragogia que a gente vai ver, né, que a gente vai estudar. Pessoal, essa disciplina, esse conteúdo, esse conceito, né, esse conteúdo mesmo, a disciplina em si, é muito tranquila, você já deve, eu dei uma olhada lá na apresentação de vocês, alguns são formados em pedagogia, então você já tem um certo conhecimento da área, alguns que não são, mas já têm especialização na área da pedagogia, já têm especialização em outras áreas que talvez já tenham visto esse termo, né, andragogia. Então, para vocês não tem nada de estranho, nada de novo, é bem tranquilo, é um conteúdo bem tranquilo, super tranquilo, que vocês vão tirar de cara, assim, bem simples mesmo, tá? E aí, a nossa ementa da nossa disciplina, lembrando que todo o conteúdo aqui foi tirado, tudo que foi colocado no nosso plano de curso, como a ementa, objetivo, geral, os específicos, eles foram tirados do PPC do curso de vocês, tá? E aí, essa disciplina é uma disciplina de 45 horas, que ela vai ser dividida, nós vamos ver em 4 módulos, eu vou explicar daqui a pouco, e nós temos como ementa princípios, teorias e práticas da andragogia, compreendendo a educação de adultos como um processo específico e diferenciado, buscando fornecer subsídios teóricos e metodológicos para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas pedagógicas voltadas para a educação de jovens e adultos, EJA, com foco na aprendizagem ao longo da vida. Esse nosso objetivo geral é conhecer os princípios, teorias e práticas da andragogia, a fim de compreender, planejar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas voltadas para a EJA, considerando-a como um processo específico e diferenciado. Os nossos objetivos específicos: compreender os princípios, teorias e práticas da andragogia, planejar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas voltadas para o processo de ensino e aprendizagem específicos da andragogia. E aí eu dividi as nossas unidades temáticas em 3, tá? A primeira unidade temática é Fundamentos da Andragogia e da Educação de Jovens e Adultos, que aí a gente subdivide ela em conceitos centrais da andragogia, origem, definição e especificidades no campo educacional, diferenças conceituais e pedagógicas entre pedagogia e andragogia, e a educação de jovens e adultos como processo educativo específico e diferenciado. A unidade temática 2, teorias andragógicas e processos de ensino e aprendizagem na EJA. As principais teorias da andragogia e seus pressupostos epistemológicos, o sujeito adulto da EJA, experiências de vida, saberes prévios e trajetórias educativas. Ensino e aprendizagem na andragogia, princípios metodológicos e organizativos. Unidade temática 3, planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas andragógicas na EJA. Planejamento pedagógico na EJA a partir dos princípios da andragogia, práticas pedagógicas andragógicas, organização didática, estratégias e recursos, avaliação da aprendizagem na EJA sob a perspectiva andragógica. E a unidade 4, que é a nossa 4ª aula, a gente eu tentei fazer assim, tipo uma revisão, para fazer uma revisão do conteúdo, mas a gente também vai trabalhar um texto voltado, abordando esses temas que talvez, por algum motivo, a gente não consiga abordar ele durante essas 3 aulas, aí a gente vai trazer ele para essa nossa última aula, tá?
E aí, nossos procedimentos metodológicos são discussões orientadas, aulas expositivas dialogadas, leituras guiadas, estudos de caso, análise e problematização de materiais audiovisuais, atividade de sistematização escrita e socialização de produções com registros periódicos das aprendizagens. Nossos recursos são o ambiente virtual de apoio às atividades, né? Os textos selecionados para estudo, materiais normativos e orientadores da educação, recursos audiovisuais, instrumentos didáticos diversos e materiais de apoio definidos conforme as necessidades do percurso formativo. A avaliação, ela ocorrerá de modo contínuo e formativo. Gente, olha, só um detalhe, eu falo muito rápido. Se eu estiver falando rápido, se vocês não estiverem me acompanhando, vocês pedem, professora, pode mais devagar que eu vou, porque acho que é do meu TDAH, né? Eu sou muito acelerada. Então, se vocês não estiverem acompanhando, se tiver com dificuldade, vocês peçam que eu pauso, retorno onde eu fui, né? E volto de novo. Tá? Tá tudo bem? Dá para tá dando para acompanhar? Porque eu não estou visualizando vocês, né? Eu não sei como é que... Tá tudo bem, professora, a gente consegue visualizar. Aí, aproveitando, Opa, vou abrir aqui. Eu sou Ivanilce, tutora do Polo de Rio Branco. Tudo bem, Vanilce? Tudo. Tá dando para visualizar direitinho, tá bom? Tá bom. E para mim tá bom também, né, a velocidade. Tá bom, porque eu sou acelerada. Perfeito. E Tá bom, qualquer coisa, tá? tá bom. Os recursos, ambiente virtual de apoio às atividades, textos selecionados para estudo, materiais normativos e orientadores da educação, recursos audiovisuais, instrumentos didáticos diversos e materiais de apoio definidos conforme as necessidades. Essa que eu já li, né? Avaliação, por fim, né? A avaliação ocorrerá de modo contínuo e formativo, com base no acompanhamento da participação nas atividades propostas e na realização das produções solicitadas ao longo do percurso. Serão considerados critérios como clareza e consistência das ideias, apropriação conceitual, organização do trabalho, responsabilidade com prazo e qualidade das contribuições individuais e coletivas, conforme a natureza de cada atividade. E aí, pessoal, a gente finaliza essa parte, né? Tem a parte bibliográfica, né? Que são as referências. Nós temos a básica, nós temos a complementar, que eu não vou ler tudo, e nós temos a sugerida. Essas sugeridas são os artigos que eu já, inclusive, já pedi para ser anexado lá na plataforma de vocês, que são esses que eu já pedi, né, para vocês realizarem as atividades com base em uns. Por exemplo, a atividade dessa semana, da aula 1, já é no artigo de Pierro, Joia e Ribeiro, que é Visões da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, tá? E aí, nós temos o nosso cronograma, que nós vamos do dia 15 de janeiro ao dia 13, né, mais ou menos 13 de fevereiro, tá? Nós teremos os nossos encontros nos dias 15, 22, 29 e 5, 15, 22 e 29 de janeiro e 5 de fevereiro, que é quando a gente finaliza, tá? E aí, nas atividades da semana, eu vou falar somente sobre essa de hoje, que eu já coloquei, né? Essas outras duas que eu coloquei até aqui em vermelho, elas foram retiradas. Então, novamente, quem já fez, fique atento, porque vai a partir da outra semana, eu já vou liberar as outras atividades, que ela vai ficar aberta o mês inteiro. O mês da nossa sala vai ficar aberto, e quando você quiser fazer, realizar, você vai ficar à vontade para realizar da melhor forma que você achar possível, tá? E aí, aqui nessa unidade temática 1, eu faço esse fórum, valendo 3 pontos, e peço para fazerem a leitura de Pierro, Joia e Ribeiro, e refletir sobre a seguinte questão. A educação de jovens e adultos é um campo de muitas reflexões, as quais transpassam os limites de uma sala de aula e diversificam todo o contexto ao redor. Pensando nisso, na leitura do texto, Visões da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, como você compreende a educação de jovens e adultos enquanto um processo educativo específico e diferenciado em sua percepção? Quais características da andragogia dialogam diretamente com as experiências de vida dos sujeitos da EJA? E aí, essa é a atividade que já estava para essa semana, tá? Alguma pergunta, algum questionamento sobre o plano de curso, sobre a atividade da semana? Eu não vou ler as duas atividades porque eu vou reformular, tá?
Nenhuma pergunta? Professora, eles não querem perguntar agora, e ontem eu não consegui estar na reunião, porque eu estava em outra reunião, eu só queria que você esclarecesse para a gente se os fóruns, né, na verdade, vai ficar essas perguntas vai ser como fórum, né? Não, somente a um. Somente a um que vai ser um fórum, os outros dois não. Eu vou transformar em atividades, eu ainda vou ver se eu vou Questionário? em questionário ou se vai ser um texto, né, para eles enviarem para mim, tá? Tá, tudo bem. Mas Professora, só a um que vai ser fórum. Tá, Oi, professora. aí a pergunta vai ser, o prazo para fazer vai ser por semana, ou a senhora vai deixar aberto até o final? Vou deixar aberto até o final. Ah, tá ótimo, porque aí fica melhor para eles, até o final eles conseguem fazer tudo certinho. Na outra disciplina, a professora deixou assim, deu super certo, ficou bem, tudo ajustado. Obrigada. De nada. Pode falar, Odisa. É Odisa? oi, professora, boa noite. Boa noite. A pergunta que eu iria falar, a colega já falou e a senhora já respondeu, tá? Muito Tá bom. obrigada. Desculpa. bem. Posso dar uma opção, professora? Sim, Questionário é melhor do que em texto, tá bom? tá bom. Na verdade, tanto é bom para vocês quanto é bom para mim, né? É bom para os dois lados. Porque agora nós vamos, pelo menos assim, a gente já vai começar indo para a escola, tem os trabalhos, né? Tá todo mundo voltando das férias. E aí. Olha, Keila, muito bom você falar isso, pessoal. Eu trabalhei muitos anos, vou só abrir uma brecha aqui, até ruim, porque ficar gravado fica muito extenso, né? Mas eu trabalhei muitos anos com graduação graduação, e na EJA também, né? Que as pessoas são todas adultas, a graduação era à noite, os alunos tudo trabalhavam durante o dia. Eu sempre tive como é que eu posso dizer? Um pensamento, né? Eu sempre tive uma coisa comigo. Se não for para atrapalhar, se não for para ajudar a vida das pessoas, eu não quero atrapalhar também. Então, se eu, por exemplo, estiver fazendo alguma atividade, fazendo alguma coisa professor, não está dando certo, pessoal, não se acanhe em mandar mensagem, perguntar, em pedir, em falar qualquer coisa. Eu não tenho problema com isso, tá? Ah, tá ruim desse jeito, vamos trabalhar de outro jeito. Porque eu sei como a vida adulta da nossa vida corrida, como mãe, como dona de casa, como trabalhador do lado de fora, como profissional, a gente tem muita demanda, e mesmo assim, a gente quer se profissionalizar, quer se cada vez mais ficar mais, como é que eu posso dizer, formar, né, nossas... Gente, minha mente hoje está falhada. Você quer se atualizar, né? Você quer estar se atualizando, e muitas vezes, quando a pessoa não favorece, acaba desistindo, né? E acho que não é isso que a gente quer que todo mundo se forme, todo mundo termine. Eu me vejo por esse lado também. Se eu chegar a começar uma pós, um curso de especialização, alguma coisa, eu quero finalizar, mas eu também quero ter ajuda para isso, né? Então, não se preocupem se a melhor forma para vocês for questionário, vou tentar modificar só que você vai ter um pouquinho de paciência, porque eu também trabalho que nem vocês, né? E aí a gente tem as nossas coisas durante a semana. E por isso que eu não consegui alterar. A gente fez a reunião ontem à noite. Aí hoje eu não consegui fazer essa alteração dessas atividades. Mas no final de semana eu conversei com o Medeiros, que no final de semana eu vou fazer essa alteração. E a partir de segunda ele vai liberando, tá? Ele vai liberar e aí vocês já vão fazendo, que vai ficar aberto até o final da nossa disciplina, tá bom? Na passada, a professora ela lançou todas as atividades, né, de uma vez só, e aí as pessoas ficaram a critério, ou fazia logo tudo para se livrar e ficar tranquilo esperando a nota, né, porque às vezes acontece, por exemplo, professora, de você entrar no portal lá e tudo, e você não está aberto ainda, e você está com aquele tempo disponível, mas a atividade não está, né, então os corres vai voltar aos trabalhos normais do dia a dia. Quando tem um tempinho, a gente entra no portal. Se está aberto, a gente aproveita e já faz. Né? Certo, ótimo. Essa disponibilidade aí, gente, seria bom. Eu não sei. Ótimo, eu vou conversar com ele, porque ele falou assim, para a gente ir liberando a cada semana. Mas com essa tua opinião, eu vou mandar as duas atividades já prontas para ele e vou pedir para ele já lançar as duas ao mesmo tempo, tá? Certo, professora. Obrigada. Pode falar, Evanilson. Cristiane, assim também, a gente também pode te ajudar a corrigir, se você tiver
precisando, tá? É só fazer a chave de correção, né, do que tu quer que eu observe em cada atividade, se ela for escrita, ou no caso do fórum também, por exemplo, o que a gente precisa observar e a gente consegue te ajudar nisso. Nas Tá bem. outras disciplinas, a gente já ajudou os outros professores. Aí fica a teu critério. Quiser mandar a chave de correção, a gente corrige. Se você quiser corrigir também, não tem problema. Tá bem. Ótimo. Tá. Ajuda. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Posso continuar, né? Então, agora eu vou fechar essa parte aqui do nosso plano de curso e vou voltar para nossa apresentação do nosso slide, tá, gente? O nosso conteúdo. Antes de iniciar, de chegar propriamente à questão de andragogia, o que é andragogia? Acredito que a grande maioria de vocês aqui, como são professores na EJA, como já alguns trabalham em outros setores, mas são formados em pedagogia, têm formação em outras coisas, em várias outras áreas, vocês já devem ter noção e devem conhecer o que é a andragogia, né? Mas antes da gente adentrar essa parte mais específica, eu vou falar para vocês em relação deixa eu só voltar aqui. A gente, antes de entrar nisso, a gente vê a gente vê um estudo de caso. A andragogia, um dos princípios, uma das formas metodológicas de se trabalhar são estudos de caso, né, como vocês sabem. E aí eu achei interessante iniciar nossa aula com estudos de caso. Eu tenho 3 estudos de caso aqui, mas eu não vou falar assim, resumido, assim, bem de cada um, porque o nosso tempo, né, fica muito, para quem vai assistir também, fica muito corrido. E até vocês mesmo que estão assistindo, aliás, não fica corrido, fica cansativo. Mas também não vou correr, né? Mas até mesmo para vocês que estão assistindo, fica aquela coisa muito monótona e cansativa. E aí, então, quando tiver muito monótono, vocês falam que eu tento acelerar um pouco. Se eu tiver acelerado também, vocês falem que eu tento parar um pouco, tá? E nosso primeiro estudo de caso, nós vamos conhecer a família Andrade. Nós temos 3 membros dessa família aqui. Cada membro, ele está em um momento de vida em que aprender é muito importante na vida deles, né? E aí nós vamos conhecer cada um com as suas diferenças, que para mim está aqui em cima, deixa eu só baixar isso aqui, com as suas diferentes necessidades de aprendizagem e as possíveis soluções para cada um. E aí nessa hora, eu acho que era bom, né, para não ficar só eu falando, vocês comentarem alguma coisa, mas assim, de forma bem resumida. Aí depois, quando a gente finalizar, fechar essa parte conceitual, de conceitos e tudo, vocês lá no final, vocês podem ter o espaço e vocês podem comentar, voltar lá e falar, quando a gente desligar a gravação, e vocês podem ficar à vontade para falar. Eu vou tentar fazer nossa aula em mais ou menos 1 hora, e aí eu paro, e quando eu parar, vocês podem ficar para tirar dúvida, para perguntar, para questionar, para se opor, para debater, para combater, o que vocês acharem melhor, tá? E aí a gente para e vocês ficam para conversar, para debater, porque aí fica uma coisa mais dinâmica, tá? E aí nós temos o primeiro, que é o desafio de Rinauro. O Rinauro, vocês estão vendo aqui, que ele é mestre de obras, né? Pelo menos é o que nós aparentamos. Aí nós vamos ver um pouquinho a história dele. O Rinauro, ele tem 52 anos, ele é natural de Manso Lima, uma pequena cidade, acho que vocês conhecem, aqui do Acre, de aproximadamente 18 mil habitantes. Só que o Rinauro, ele foi, aos 21 anos de idade dele, ele foi para Rio Branco. Apesar de quase ter completado o ensino fundamental, ele não sabia ler e escrever. Mas lá na capital ele encontrou oportunidade de trabalho na construção civil. Após anos de muito trabalho duro, né, a céu aberto, ele foi promovido e convidado a trabalhar na construção do nosso shopping center. Porém, como pré-requisito para essa vaga, ele precisava obter o certificado de ensino médio. E aí, o que é que vocês acham? Será que seria a hora do Rinauro voltar a estudar? Porque o Rinauro, ele já tem, como é que eu posso dizer? Ele já cursou os primeiros anos do estudo, né? E ele, na sua condição atual de trabalhador, pai de família, ele já tem mais ou menos a vida dele garantida, a vida dele feita, né? Realizada. Mas aí, ele precisa voltar a estudar por algumas coisas do trabalho. Né? Nesse sentido, o que é que vocês acham que caberia a ele? Eu acredito que, como professores de EJA, com certeza ele vai... Pode falar, Raimundo.
de forma bem breve, bem Boa sucinta. noite, professora. Está me Boa ouvindo? noite. E aos Sim, colegas. Eu acho que sim, ele tem que voltar a trabalhar, porque a vida exige isso, a entendeu? estudar, no Então, caso, né? sim, voltar a estudar, sim. Porque a vida, ela está em movimento, ela exige isso, e o mercado de trabalho também. Então, ele teve a oportunidade de mudar da cidade onde ele estava, já estava com a sua família, agora ele poderia estudar à noite para poder conseguir esse espaço no mercado de trabalho. É Muito, difícil? É, mas a gente tem que correr atrás na vida. muito bem. Para ele, como trabalhador, como já tendo uma vida mais ou menos estruturada, voltar a sentar no banco de uma sala de aula é difícil, né? Mas nós vamos ver, ao decorrer dessa disciplina, que com a andragogia, que ela é entendida como a arte de educar adultos, ela aborda essas necessidades de aprendizagem daqueles que já atingiram a maturidade. E essa distinção do público formado por crianças, no caso, distingue, né, de público formado de crianças e adolescentes. E também, quando a andragogia ela adentra nesse ramo, ela se diferencia da pedagogia tradicional, tá? E aí nós temos, muito bem, Raimundo, gostei da sua participação. Aí nós temos o desafio da Suzete. A Suzete é a esposa do Rinauro, ela tem 48 anos e é dona de casa. Ela se casou muito jovem, como a grande maioria, né? Mas só parou de estudar quando ela se mudou da cidade de Manso Lima para Rio Branco. Lá em Rio Branco, nasceu seus 3 filhos, a Laís, o João Miguel e o Mateus. Só que a Suzete, ela não queria deixar o seu trabalho, a sua casa, né, e ficar só em casa. Ela começou a vender cosméticos para os amigos, as vizinhas nas horas vagas. E essa ocupação, essa renda extra nela, sem afastá-la de casa, era melhor ainda, né? Só que os filhos cresceram e ela ficou com mais tempo para vender seus cosméticos. E aí ela começou a achar que aquele bico, né, que a gente tem um bico extra, ele tinha grande potencial. Deixa eu tentar ler por aqui, porque está em cima da coisa. Tinha grande potencial de crescimento. Então, ela passou a frequentar as reuniões mensais de treinamento, que todo mundo conhece, né, que as pessoas, quando elas começam a vender produtos, por exemplo, da Avon, da Natura, de Boticário, eles têm treinamentos, né, treinamentos de venda, eles começam a participar de reuniões e tudo. Aí ela ficou pensando, como ela conseguirá ir além dos treinamentos da empresa para se tornar uma profissional mais competente? O que vocês acham? Será que nesse caso ela precisa voltar a estudar ou não? Tá bem, só isso aí já tá bom demais, não tem necessidade disso? Nesse caso aqui, a Suzete é diferente do marido dela, né? Ela, digamos, ela fez até o ensino médio, uma educação básica que praticamente para quem não tem uma, não sei nem se eu posso dizer assim, para quem não sei nem se eu posso dizer isso, né? Mas para quem não tem uma ambição maior de continuar estudando, para ela já estava bom. E, na verdade, nem era questão de ambição maior, é questão de rotina, dos filhos, da dona de casa e tudo, então para ela. Mas aí ela começou a ver uma nova oportunidade na vida dela. E aí, o que ela pensou? Ela disse, eu acho que eu tenho condições de ir mais adiante, né, de aprender mais. E aí, a gente vai ver que a andragogia para o adulto, ele vê o adulto como alguém que tem autonomia sobre a sua própria vida. E ele se dispõe. Nesse momento, quando a Suzete começou a pensar em estudar, ela criou dentro dela uma autonomia, uma como é que a gente pode, esqueci a palavra, gente, estou demais hoje. Ela nasceu dentro dela aquela vontade de querer estudar. É o que o adulto tem, é intrínseco da gente. Eu não preciso ninguém ficar me motivando, mas aquilo ali começa dentro de mim a me motivar a estudar. É isso que a andragogia, ela vê o adulto como esse alguém que tem um domínio de se automotivar, é isso, a palavra é essa, automotivar. E aí ela se dispõe a aprender novamente quando percebe que aquela aplicação prática daquelas reuniões que ela estava tendo, só ali não ia resolver, ela quis mais. E aquilo ali foi automotivação para ela continuar a estudar. Tá bom? Alguma pergunta sobre isso? Alguém quer fazer algum comentário? Porque eu acho que eu nem questionei isso por diante. Pode falar, Raimundo. Eu queria continuar falando assim. Ela já é uma empreendedora, né? Aí, na verdade, a gente tem que ter um pensamento que o empreendedorismo não é só fazer um negócio.
No momento que nós estamos aqui estudando, nós estamos empreendendo em nós mesmos. Então, ela percebeu que ela tinha que buscar a estudar, porque ela agora estava envolvida em outro meio, ela agora ia se tornar uma profissional mais competente nesses treinamentos, ela ia encontrar novos grupos de pessoas, novos meios, novas vivências, né? Então, ela pensou, rapaz, eu tenho que me atualizar, né? Então, a pessoa adulta, ela mesmo cria esse incentivo dentro dela de ser dono do seu próprio destino, né? Eu lembro muito bem, professor Nael, acrescentando mais tempo, mas eu tinha 20 anos e eu morava na zona rural, estava na 7ª série do ensino fundamental e eu decidi mudar totalmente, ó. Eu estou na 3ª graduação, estou na 6ª especialização com a EJA agora, tá? Trabalho na saúde e trabalho na educação. Então, foi assim, rapaz, eu vou dar uma reviravolta nessa vida. Quem trabalha na educação e trabalha na saúde são dois opostos. Sim. Então, eu falei, então acho que depende de cada um, né? Sim, com certeza. A andragogia, ela fala sobre isso, né? Ela nos remete a isso. Ela fala que, ela ressalta que uma das premissas dela é a autopromoção do indivíduo adulto, né? Que você não é uma coisa que alguém vai lá e te estimula, diferente da criança, que o pai vai lá, a mãe, o professor que está lá, ele todo dia leva, o pai vai lá deixar na escola, vai buscar, a professora tem que estar lá mostrando o que ele tem que aprender, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. É diferente do adulto, que se ele quer, ele chega a um certo ponto da nossa vida, que a gente é uma condição necessária da educação continuada, né? E a gente tem o discernimento e a opção de escolher, por mais que seja de forma como para se beneficiar de alguma forma, para aumentar o seu salário. Não, como você disse, eu quero mudar completamente, vou para outro ângulo, vou para isso, vou para aquilo. Você tem essa domínio de escolha, de fazer isso. É o que a andragogia fala, que nós como adultos, nós temos essa autopromoção, como indivíduo, como adultos, de escolher o que nós queremos, está intrínseco a nós, a partir daí, do que eu quero? Eu vou estudar isso porque vocês estão estudando, fazendo essa pós-graduação, essa especialização, não é porque alguém foi lá, seu pai, sua mãe, pelo menos normalmente não é assim, foi lá e inscreveu vocês foram lá e se motivaram para fazer, para aprender, seja porque você está na sua profissão, seja porque você quer, como você disse, eu quero outras graduações, eu quero ampliar meu conhecimento, meus horizontes, e vai na 3ª especialização, na 4ª graduação, e assim vai. O adulto, ele tem esse privilégio de fazer isso, né? E aí, para não se estender muito, vou passar para a 3ª, para a gente continuar e finalizar, tá? O da Laisa. A Laisa é a filha mais velha da Suzete do Rinauro. Ela nasceu em Rio Branco, tem 24 anos, do jeito que todo mundo... chegou um patamar da vida dela que todo mundo gostaria de chegar, assim, praticamente, né? A maioria das pessoas que almejam isso. Ela é recém-formada em administração de empresa, acabou de ser aprovada no seu concurso público, foi empossada. E aí, como ela estava noiva, ela pensou, agora eu finalmente vou ter meu vestido de noiva. Só que a Laisa, quando ela assumiu o cargo, ela percebeu que o diploma universitário não seria suficiente para enfrentar o enorme desafio de atuar na administração pública. Quem é servidor, tanto de qualquer área, sabe que só a graduação hoje em dia não é mais suficiente. E aí ela percebeu que os pares dela, os colegas dela, os seus superiores e até outras pessoas, eles já tinham mestrado, doutorado, e estavam cursando alguma outra especialização. E aí ela para não ficar para trás, né, ela começou a ver que esse ambiente é um ambiente competitivo, ela decidiu iniciar uma nova graduação. Aí, nesse sentido, ela tem que equilibrar entre a adaptação ao novo cargo, os estudos e os preparativos para o seu casamento. É uma decisão árdua, né? Será que ela vai conseguir conciliar o trabalho, o estudo e a família? O que vocês acham? É só o Raimundo que tá falando, que vocês... Raimundo, não estou dizendo que eu não estou gostando da sua participação, estou amando. Consegue. Você é maravilhoso. A gente arranja tempo para tudo. É verdade.
É Basta verdade. querer. Basta querer. É verdade. Bom, a Laisa, vocês vão ver que na andragogia, as pessoas, uma das premissas da andragogia é que as pessoas são diferentes, portanto, elas vão aprender de formas diferentes, né? Essas diferenças, elas se aprofundam na idade adulta. Nós temos cada um, como eu já falei, né? Nós temos nossas escolhas. E aí, quando isso não é respeitado, quando as escolhas do adulto de estudar isso, de fazer aquilo, quando não é respeitado, quando ele faz por obrigação, muito bem, Patrícia, com certeza ele vai equilibrar tudo. E aí, quando ele faz isso por obrigação, condicionando aquilo a alguma coisa a fazer, que aquilo não é da vontade dele, a aprendizagem dele dificilmente vai ocorrer, ou se dará de forma mais custosa, tanto para quem aprende, quanto para quem ensina. Eu vou dar um exemplo bem rápido mesmo, assim. Eu acho que todo mundo que ministra, não, hoje, esses dias eu aprendi que a palavra ministrar não pode estar mais sendo usada, né? Laisa reflete a nossa realidade, isso é verdade, Aliomar. Eu lembro que, quando eu trabalhei, trabalhei, né, disciplina de português em cursos técnicos de graduação, biomedicina, enfermagem, e assim por diante. E aí tem essa disciplina de português dentro. Gente, é terrível. A pessoa estuda, é obrigado, porque tem que estar na grade curricular, e o aluno se sente, e aí tanto é ruim para o aluno, no caso o aprendiz, né, quanto é ruim para o professor, porque o aluno não vai aprender, porque ele não gosta, e aí faz por obrigação, aí dificulta tanto a vida dele quanto a nossa, né? Então, muito, nesse sentido, ela precisa ser respeitada, né? A sua decisão, eu sou do entendimento, né? Isso é particular meu, cada um tem o seu entendimento. Eu sou do entendimento, e eu me identifico muito nessa parte da andragogia, essa área andragógica, por conta disso, porque eu acho que nós somos adultos, nós somos livres de escolhas, então eu tenho o direito de chegar numa graduação e escolher as disciplinas que eu quero estudar. O que condiz com o meu curso? Isso aqui condiz? Condiz, então eu quero isso aqui não condiz. Tudo bem que nós somos adultos e muitas vezes as escolhas, como tem um meme que diz, né, é vida de adulto, você não tem que ir lá e fazer, né, tem que ir lá e trabalhar, mas algumas coisas deveriam nos ser permitidas fazer, que eu acredito que a partir de alguns anos a mais, eu acho que vai ser feito isso, assim, durante a grade curricular, porque a gente tem na graduação de licenciatura aquelas optativas, né, que a gente pode escolher essa ou aquela, a gente tem que ser uma quantidade na grade para fazer, mas diferente dessa disciplina que eu trabalhei lá, era obrigatória, e o aluno não se sente motivado, você chega a um ponto na sala de aula que você também não se motiva, é cansativo, tanto para ele, quanto para a gente. Então, a andragogia, ela fala isso, que cada um tem as suas diferenças, tem as suas escolhas que deveriam ser respeitadas, né? Tudo bem, gente, aqui? Gente, eu vou só fechar minha câmera aqui, porque eu fico olhando para a câmera, olhando para a tela aqui para falar, e tem hora que tá bom? Eu vou só fechar enquanto eu estou postando aqui, colocando aqui o slide. Tem algum problema para vocês? Vou fechar aqui só um pouco, tá? Porque senão me atrapalha, porque eu fico olhando para lá, olhando para cá, e gente com certa idade já, né? Tá bom, vou fechar aqui um pouquinho. Aí a gente vem... Tá? E se eu estiver falando muito rápido, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Professora, dá licença, com licença. Eu só queria que a gente fosse um pouco mais rápido, que já vai dar 8 horas, e eu ainda estou nem na metade da nossa aula. Mas aí, quando terminar, a gente pode debater um pouquinho, tá? A andragogia, ela, especificamente, é a arte ou aprendizagem de adultos, né? Ela especifica a grosso modo assim. E aí nós vamos ver um pouco, entre a andragogia, nós temos a pedagogia e a eutagogia. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Para mim, até pouco tempo, esse termo era novo. Na verdade, ele é muito recente. Mas não sei quem fez pedagogia por esses últimos, quem fez uma especialização nessa área esses últimos anos, depois dos anos 2000 para cá, já deve ter ouvido falar. Eu particularmente, essa palavra, esse termo eutagogia, não o significado, mas esse termo para mim é um pouco novo. Tá? Mas não é difícil, é basicamente bem no limiar da pedagogia e da andragogia. E aí nós vamos ver uma visão geral do que é andragogia, né? Que a gente vai ver que a andragogia ela é voltada para isso, que é a educação por toda a vida, né?
dos preceitos da andragogia e da eutagogia, né? É a educação por toda a vida. E aí depois nós vamos ver as teorias andragógicas e os seus teóricos, não hoje. Hoje nós vamos ficar somente nessa parte de conceito, né? A conceitual, e conhecendo um pouco da historicidade de cada, principalmente da andragogia, tá? Hoje, nós temos alguns estudiosos que eles dizem o seguinte, Moore e Kisley. Eu sou formada em inglês, mas faz muitos anos que eu não trabalho com essa disciplina, eu não trabalho com essa língua. Então, tem algumas palavras que eu tento, mas aqui lá me falha. Eu vi que tem alguns que são formados em inglês, não me corrijam, por favor. Eu vou diminuir aqui também, porque ele está me... Ao contrário dos alunos mais jovens, a maioria dos adultos, ele possui experiência de trabalho e muitos procuram aprender mais a respeito de áreas do trabalho nas quais já tem grande conhecimento. Da mesma forma, ao contrário dos alunos mais jovens, eles conhecem muito sobre a vida, sobretudo o mundo, a respeito deles mesmos e das relações interpessoais, incluindo como lidar com outras pessoas em uma aula e talvez com um professor e com o sistema administrativo. Para o aluno adulto, os professores adquirem autoridade com base naquilo que conhecem e no modo como lidam com seus alunos e não com base em símbolos externos ou títulos. Aqui são alguns dos nossos cientistas, né, no caso de Moore e Kisley, eles falam sobre a situação na aprendizagem em adultos, né, que diferente de adolescentes, de crianças, os nossos adultos, eles nós, né, trazemos uma bagagem que de conhecimento, de experiências, de vida, diferente de crianças que têm um certo de conhecimento, mas não tão amplo de mundo como a gente já carrega, né, quando a gente chega na vida adulta e volta de novo aos bancos dos estudos. E aí, pessoal, se alguém quiser falar, pode começar, tá? Pode comentar, falar alguma coisa. E aí, há, em geral, uma tendência em considerar a andragogia como um novo conceito educacional. As pessoas falam que a andragogia é um novo conceito educacional, mas a gente vai ver que não é tão novo assim, não é um conceito novo, ele já vem debatido há muitos e muitos anos, séculos atrás, só que ele só se tomou essa proporção nos últimos tempos, tá? Mas antes de nós mergulharmos na conceituação, nós vamos adotar uma visão mais contemporânea e situar a andragogia entre os outros conceitos ligados, que é a pedagogia, como já falei, a andragogia e a eutagogia. A pedagogia, ela se refere à aprendizagem de crianças e adolescentes, a andragogia se refere à aprendizagem de adultos. Já a eutagogia, ela trata da aprendizagem autônoma, ou seja, eu aprendo tudo sozinha. Eu não preciso de um intermediador para eu aprender. É o que nós chamamos, que pode ser também considerado autodidata, tá? Isso é independente de faixa etária. E aí a gente vai ver uma comparação entre as três teorias da aprendizagem com base nas ideias de Lito, tá? Isso é coisa pouca. Só um comentário, que a gente viu aqueles 3 casos, eu não fechei, desculpa aqueles 3 casos de estudos, nós vimos 3 casos diferentes, né, no caso do Rinauro, ele já tinha, aliás, ele não tinha o ensino fundamental completo, ele ia ter que voltar no banco de sala de aula para estudar. Nós vimos a Suzete, que a Suzete, ela, diferentemente do Rinauro, ela já tinha o ensino médio completo, mas ela queria se especializar mais para o ramo dela, como o Raimundo falou, para o empreendedorismo, né? Ela tem que estar sempre se atualizando. E no outro caso, foi da Laisa. A Laisa tinha conseguido tudo. Deixa eu ver. Porque a Mina falou alguma coisa aqui, eu só vi que ela comentou. Deixa eu só ver mensagens. Isso, muito bem, é isso mesmo, Francisca. Isso mesmo, considerado o pai da andragogia. É isso mesmo, nós vamos já ver isso. Aí eu dizia assim, parabéns, Francisco, mas você não é aluno. Tá certo. Agora que eu lembrei. Ótimo, Francisco, é isso mesmo, é verdade. E aí, pessoal, a gente viu que esses 3 casos são casos de pessoas que continuam estudando a vida toda. Alguns parou, mas ele percebeu que tinha que voltar a estudar. E aí a gente percebe que nos dias atuais, a acelerada produção que nós temos e essa disseminação de conhecimento, ela exige que nós, como adultos, né, pessoas já que estamos trabalhando, precisamos nos manter constantemente informados e atualizados.
para que nós possamos atuar no cenário de incerteza, né? Hoje em dia, as nossas organizações organizações não governamentais, as empresas, né, as grandes empresas, essas coisas, eles querem pessoas que sejam capazes de solucionar problemas, de resolver alguma coisa. Então, essas pessoas, elas têm que estar sempre buscando, procurando, tentando aprender. Nós vivemos na chamada era lifelong learning, não sei nem se, é mais ou menos assim, né, lifelong learning, que significa era da educação por toda a vida. Nós vamos ver que nós temos que continuamente vivendo, aprendendo. Nós não vamos mais sair da sala de aula, não essa sala de aula tradicional como a gente pensa, mas de aprender. O ensino vai ser por toda a vida. Para nós podermos viver em sociedade, numa sociedade que está assim, cada dia mais competitiva, nós não podemos mais sair de uma sala de aula no sentido amplo da palavra, não aquela tradicional dos 4 paredes, né? Não é à toa, né, que Certo, muito bem. Não é à toa que esse interesse pela andragogia, ela se propõe a explicar como os adultos aprendem, né, e vem crescendo esse interesse pela andragogia ao longo das décadas, tá? Nas últimas décadas. E aí, como o nosso colega falou, que eu não consegui decorar o nome, porque eu estava explicando aqui, ele saiu, a mensagem. Aqui nós temos um conceito claro, né, de Lito, sobre pedagogia, andragogia e eutagogia, assim, de forma bem resumida. Pedagogia, quem determina o que aprender é o educador. Quem determina como aprender também é o educador. A gente vê que a pedagogia, daqui a pouco vocês não me batam, os pedagogos, daqui a pouco a gente vai entender que esse método, esse modo de pedagogia que estava colocando aqui, é aquela pedagogia tradicional, aquela educação bancária, né? Que é somente quem tem o que aprender, quem diz o que é aprender e como aprender é o educador. Já a andragogia, ela difere um pouco disso, ela coloca que quem determina o que aprender é o educador, e quem determina como aprender é o aprendiz. Diferentemente das duas, que faz oposição às duas, é a eutagogia. Quem determina o que aprender é o aprendiz. Quem determina como aprender também é um aprendiz. Na eutagogia, como eu falei, que é um termo recente de 2000 para cá, é diferente da andragogia, né, que é bem mais, como a Francisca falou, é bem antigo já. A eutagogia, ela se baseia no centro do próprio aprendiz. É ele quem vai determinar o que ele vai aprender, como ele vai aprender e o que ele vai aprender. E aqui, pessoal, quando a gente fala educador, não é apenas o docente, não, mas é o grupo, é a instituição, e até mesmo o sistema nacional, que pode decidir, né, sobre os currículos e metodologias que são aplicadas nas salas de aulas. E também o aprendiz, hoje, eu não sei, gente, eu fazendo os cursinhos, aprendi muita coisa, assim, em relação a isso, algumas terminologias, né, algumas palavras, algumas coisas que eu aprendi que não se usa muito mais, eu não sei se usa, né? É verdade, Éder. Eu acho muito interessante. Eu me apaixonei por essa área. Não se usa mais o termo, não, pelo menos, não se querem mais que se use o termo aluno, porque o A significa sem e luno é luz. Então, o significado dessa palavra aluno é sem luz. E não condiz com que hoje a pedagogia moderna, né, com que está sendo ensinado hoje, ensina. Então, eu não sei se isso, né, mas pelo menos eu aprendi no curso assim, que não querem mais, pelo menos a andragogia, ela tenta ensinar que é o aprendiz, porque o aprendiz, ele vai aprender para a vida inteira, ele está em constante aprendizado, tá? Gente, se eu estiver indo rápido ou demorado demais, vocês podem me dar uma cutucada aí que eu paro, a gente debate essa parte aqui e a gente continua depois. Eu vou falar um pouquinho da eutagogia, porque essa área é só para a gente diferenciar essa parte da pedagogia e da andragogia, tá? A eutagogia, vocês vão ver, eu estava olhando o PPC de vocês, e vocês vão ver com uma disciplina chamada escola, currículo, alguma coisa, e vocês vão se aprofundar mais nela. Aqui, de forma superficial, esse termo do grego euta, que significa próprio, mas agogos, guiar, conduzir, educar, surgiu na virada do século, a partir da definição de Reis e Kenyon, no ano 2000. Essa nova denominação, ela apoiou-se na possibilidade das pessoas de todas as idades e condições aprenderem livremente qualquer assunto ou área de conhecimento. Qualquer
Desculpa, qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer lugar, ela pode aprender. Então, teve esse termo chamado de eutagogia, tá? É o saber eutagogênico. Ai, gente, quase não sai. Eutagogênico, né? É a forma de qualquer pessoa, em qualquer lugar, é o que nós podemos chamar, assim, um pouco de autodidata, mas é diferente um pouco do autodidata, porque o autodidata, como nós temos algumas pessoas de outras gerações, eles mesmos foram grandes descobridores de algumas coisas, que eles mesmos se motivavam, né, o ensino e faziam. A diferença da eutagogia para esse autodidata... Isso, muito bem, Carlos. A diferença da eutagogia para o autodidata é porque a eutagogia, ela tem um grupo. Você não aprende sozinho, você também aprende, você ensina, você dialoga de forma real, e aí é uma forma de grupo, de aprender em grupo. Hoje em dia, por que a gente fala em eutagogia hoje, né, nos tempos atuais? Com o advento das redes sociais, do YouTube, das nossas plataformas digitais, dos nossos games, de simuladores de aprendizagem, tudo isso, as pessoas não necessariamente precisam de como é que eu posso dizer para vocês? De um intermediador. De um intermediador. Não precisa mais de um intermediador para levar o entendimento, o ensino para essas pessoas. Com o advento da internet, das redes sociais, das comunicações, do ambiente virtual, as pessoas podem aprender o que elas quiserem, da forma que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, por si só. E aí ela pode escolher, eu quero um professor para intermediar minha aula, ou eu quero aprender isso sozinha. Isso é dela, é uma aprendizagem dela. Então, é o próprio aprendiz que vai buscar o seu aprendizado, o seu conhecimento, sem interferência. Ele pode escolher se ele quer um intermediador ou se ele quer aprender isso sozinho. Isso vai depender muito, depende dele, né? E aí, gente, as pessoas... Ai, eu falei a memória, tem hora que eu falo... Deixa eu só ver a mensagem aqui, que eu fui olhar a mensagem e me perdi. Deixa eu ler a mensagem aqui. Quer dizer, vocês podem estar falando alguma coisa comigo e eu não estou... Hoje, na pedagogia, não se usa mais apenas aquele modelo para decidir tudo sozinho. Sim, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso, que hoje não é a pedagogia tradicional mais, né? É aquela pedagogia educação bancária que se via antigamente, né? Mas eu vou fazer um adendo aqui, que eu acho que, às vezes, a gente tem essa percepção de que não é mais assim, mas ainda é assim, porque as pessoas ainda tentam colocar em cima dos seus alunos o que elas querem que eles aprendam. Elas tentam limitar, por exemplo, o professor vai dar uma aula e quer que o aluno, na sua prova, fale tal igual o que ele explicou. Para mim, isso é uma educação tradicional. Para mim, isso não parte do que o aluno, a partir da percepção do que o aluno teve sobre essa aula, claro, enraizado, ancorado no conhecimento que foi passado pelo professor por meio de outros conteúdos, de outros estudos. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fazer tal e qual, né? Francisca, a gente vai ver, que voltado para grupos etários com contexto de aprendizagem, mas a gente vai ver que elas não são tão distintas assim, né? Elas são um pouco, elas diferem uma da outra realmente, mas você vai ver que a andragogia, ela partiu da pedagogia, né? Pode falar. Estou gostando de ver a participação de vocês, gente, é porque eu acho que eu estou falando muito. Bom, e aí eu vou passar já adiante, porque essa parte aqui, eu acho que vocês entenderam, né, essa parte. E aí, aquilo que eu estava falando sobre alguns, quando a gente fala assim, a pedagogia, ela se modernizou, ela não é mais, ela é uma pedagogia crítica, como Paulo Freire mostrou, né, pelo menos ensinou para poder, divulgou, tentou devagar essa ideia, né, e tentou não, ele tenta e realmente está sendo isso, né, mudou muito, mas a gente ainda tem algumas coisas da pedagogia tradicional. E aí, uma vez eu assistindo um curso, achei muito interessante que o professor colocou essa citação de José Pacheco, ele diz assim, nós somos educadores do século XX, ensinando pessoas do século XXI,
mas usando modelos do século XIX. É aquilo que eu falei para vocês. Eu não sei se eu tenho outros aqui, professores que foram formados nesse ano de 2000, nesse século, né, de 2021, e já estão sendo professores. Eu, pelo menos, fui formada no século XX. Quer dizer, mais ou menos, né? Terminei na parte do século XX, comecei no século, mas, aliás, no século XXI. Mas às vezes, eu sempre me cobrei sobre isso, eu digo, eu não quero isso. Quando eu estudava, eu achava muito estranho, o professor dizia, não pode conversar, não pode conversar. Eu dizia, e eu era muito chamada a atenção por conta disso, que eu converso muito, eu falo muito, acho que vocês estão percebendo, eu falo muito. Eu sempre gostei de falar, essa minha parte, e aí isso era como se fosse, eu não sei se a palavra é paudada, né, moldada, não sei, pelo professor, que ele queria que eu não falasse nada. Eu acho que, como é que você senta um aluno dentro de uma sala de aula e deixa esse aluno sentado no banco, só ouvindo aquela pessoa falando por tempos e tempos? É mais ou menos o que eu estou fazendo com vocês, né? Por isso que eu quero que vocês falem. Mas o professor, numa sala de aula tradicional, ele não quer que o aluno converse com o outro, ele não quer que o aluno chame a atenção do outro. Mas você já pensou se você se coloca ali naquele lugar durante 2 horas, 3 horas, sentado no banco, e o aluno você não deixa o aluno conversar, trocar uma ideia com o colega, às vezes até trocando ideia, e o professor não gosta, fica chamando a atenção. Eu acho isso muito, muito estressante, né? Muito chato, tá, gente? Quando vocês disserem assim, professora, é verdade, o Éder, ela exige alto nível de autonomia e maturidade. Mas aí chega um ponto da vida da gente que, por exemplo, você pode optar, eu vou assistir uma aula no YouTube, eu mesma vou assistir essa aula e eu mesma vou aprender sobre determinado assunto. Eu vou dar um exemplo bem clássico desse, bem rápido, tá? Famoso protagonismo, mas também, pode ser também, é isso mesmo. Por exemplo, eu tenho, vocês, né, no caso é mais, os homens gostam disso, assim, eu tenho um determinado assunto dentro da minha casa, um determinado eletrodoméstico que danificou e eu quero consertar. Mas eu não tenho tempo para fazer um curso, vou lá no Senai, no Senac, no Senai, no Senac, né, e me fazer esse curso e me aperfeiçoar nesse curso. Não, o que eu vou fazer? Eu quero aprender e eu não tô com condições de levar, por exemplo, a televisão, né, alguma coisa assim básica, para consertar. O que normalmente a pessoa faz? Ela vai para o YouTube, ela vai lá e ela se automotiva a aprender aquilo ali, para ela poder usar na prática. É um exemplo clássico disso. Não necessariamente eu quero me promover fazendo isso, né? Eu quero resolver um problema de imediato e eu quero aprender de forma mais rápida. E aí eu vou precisar de um intermediador. Não, a pessoa está lá me dando uma aula, eu paro a hora que eu quiser, eu faço aquela hora que eu quiser, e aquilo, pronto. É a forma que hoje a modernidade nos presenteou, né, de certa forma. É isso mesmo, tá bom? Tudo bem? Se vocês quiserem falar, eu paro um pouquinho e vocês falam. Pessoal, aqui nós vamos entrar... Pode falar. Pode falar. Oi? Aqui nós vamos entrar, que não quer falar não, né? Eu vou falar sozinha. Aqui nós vamos entrar no termo da pedagogia. Pessoal, não é minha área. Pedagogia não é minha área, sou formada em letras. Muito bem, professora. Não é minha área, sou formada em letras, então eu vou falar de forma resumida, e depois, se vocês quiserem, quando a gente parar a gravação, se vocês quiserem falar um pouco da pedagogia, essas coisas, a gente pode debater, tá? Esse não é o centro do nosso estudo, a gente só vai ver um pouco o que difere a pedagogia da andragogia. O termo pedagogia, ele tem origem na Grécia Antiga, era usado em referência ao escravo ou guia que conduzia crianças até o seu mestre. A palavra ela é derivada do grego paidos, criança, e agogos, que é guiar, conduzir, educar. Basicamente, pedagogia, andragogia e eutagogia, elas têm o mesmo significado, assim, que agogos, né, que é guiar, conduzir, educar. O que difere é a primeira parte da terminologia delas, né, primeira terminologia não, da aglutinação, né, delas. E aí, no século VII, o termo ele se consolidou na Europa com a sistematização do ensino monástico, no qual se fundamentaram também as primeiras ações educacionais.
oferecidos pelos jesuítas no período colonial da história brasileira. Esse modelo diretivo inicial, ele estava centrado na atuação do professor e na transferência de informações em um ambiente formal de educação, né? E aí, pessoal, quando a gente fala que a andragogia, ela se difere da pedagogia, é nesse sentido da pedagogia tradicional, porque, basicamente, a andragogia, ela saiu da pedagogia, ela é uma metodologia usada da pedagogia, porque hoje, esse termo de pedagogia, ele não comporta esse entendimento como a gente tinha antigamente, né, que é aquela coisa tradicional, o aluno só sentava, o professor ensinava, eu ia lá o professor ia para a lousa, escrevia milhões de coisas, começava a ler, eu ficava só ali ouvindo. Hoje, esse termo, ele se comporta com uma série de abordagens centradas mais no aluno, como o nosso colega já até falou na mensagem ali, e também com a sua interação com o mundo. Eles vão desde o construtivismo, né, de Piaget, até as ideias de Vygotsky. Ai, tem hora que eu falo com esse nome. De que conhecimento apreendido, ele é construído socialmente. De fato, né, nesse sentido, nós temos um autor chamado Kensky, que ele ressalta que a andragogia, ela é definida pela influência e incorporação de princípios oriundos de diferentes correntes metodológicas. Aí, nesse sentido, vocês vejam que a andragogia, ela é como se fosse uma vertente da pedagogia, ela nasceu da pedagogia, né? E aí, essa abordagem nacional que exemplifica, né, a ampla diversidade, vai ser sim, eu vou disponibilizar, se vocês quiserem, né, eu posso disponibilizar sim, não era minha intenção colocar não, mas se vocês quiserem, eu posso colocar, não tem problema nenhum, tá? E aí, essa abordagem, ela exemplifica a ampla diversidade das abordagens pedagógicas, né? E aí, com a evolução dessa ciência da educação, nós temos a pedagogia crítica, que é de Paulo Freire, que, embora ela era voltada à educação de jovens e adultos, ela não dispensa, né, o termo original. Tudo bem, eu vou disponibilizar, tá? Tudo bem, gente? Eu acho que aqui, em relação à pedagogia, eu acho que basicamente é isso, porque eu não sei se tem alguém aqui que não é formado em pedagogia, mas é uma ideia que todo mundo entende, que a pedagogia nada mais é, assim, no seu sentido, a grosso modo, né, a arte de ensinar crianças, né, e aí ela surge mais com essa intenção, só que de uma forma tradicional, né, de lá, o aluno vai lá, aprende, o professor vai lá e faz, e se o aluno não aprendeu, pega castigo, é colocar de joelho, é aquilo e aquilo, né, mas hoje mudou muito, nós temos várias vertentes de pedagogia, né, que aí nós entramos na pedagogia crítica de Paulo Freire, que ele contesta todas essas pedagogias tradicionais que é essa educação bancária, que o aluno tinha de só receber, de não conseguir debater com o professor. Hoje, praticamente, os nossos ensinos na educação, principalmente com a andragogia, o professor, nesse sentido eu vou logo passar para cá, para ver se eu consigo acelerar, né, porque eu acho que eu não estou conseguindo. Vocês veem que eu falo demais. Gente, se vocês... eu posso parar, acho que eu vou parar só, deixa eu só ver aqui, para não ficar uma coisa muito chata. Tá? Mas como é o primeiro dia, eu vou tentar, pelo menos, finalizar um pouco, tá? Porque o primeiro dia, acho que tem muito isso, né? Tem o plano de curso e tal, tá? E aí, a gente vem o termo de andragogia, né? Que ela se difere daquela pedagogia anterior, e não de agora. A de agora, elas se difundem um pouco, né? Porque é diferente. A pedagogia, claro, ensina crianças, e a andragogia ensina adultos. Mas as vertentes, os ensinos, as metodologias que são utilizadas, basicamente, praticamente, elas se reutilizam uma da outra, né? E aí, o termo andragogia, ele provém do grego andros, que é adulto, mais agogos, que é guiar, conduzir, educar. Esse termo, ele foi cunhado em 1833, pelo professor alemão Alexander Kepp, para descrever um método de ensino utilizado por Platão com pequenos grupos de adultos. E aí entra aquela parte que eu falei para vocês, que a gente pensa que o ensino de adultos é recente. Não é recente, não é tão recente, porque nessa época, Kepp, ele utilizou o ensino que Platão utilizava, assim como os grandes mestres dos tempos antigos, Confúcio, os profetas hebreus do tempo de Jesus, né, que é os tempos bíblicos, Sócrates,
e mais alguns outros grandes pensadores da antiguidade, eles ensinavam, mas eles não ensinavam crianças, eles ensinavam quem? Eles ensinavam os adultos. Eles já começaram ensinando os adultos. Então, esse método de ensino de adultos já é desde muito tempo. Só que o termo utilizado para dizer que o ensino de adulto, né, a educação de adultos, foi cunhado somente por esse autor, esse professor alemão, que cunhou esse termo. E aí, pessoal, esse termo... Muito bem. Esse vocábulo, andragogia, ele permaneceu esquecido por quase um século. Depois que Keb falou sobre esse termo, no artigo que publicou e tal, ele foi esquecido por quase um século, as pessoas não deram importância. Até ser utilizado novamente, primeiro por Rosenstock, em 1921, em um artigo que ele defendia que a educação dirigida a adultos exigia bases filosóficas e metodológicas distintas. Agora, em 1926, Eduard Lindemann, em uma pesquisa, ele também foi usado, né, por Eduard Lindemann, em uma pesquisa intitulada The Meaning of Adult Education, que é o significado da educação de adultos. Olha, interessante sobre esse homem, né? Ele começou a educação formal dele aos 21 anos, e depois de ter passado 10 anos como operário, ele publicou esse artigo com 41 anos de idade. Ele estudou sobre esse termo, viu que, né, que fazia sentido, e agora, em 2026, nós fazemos 100 anos que essa discussão com esse termo, andragogia, está acontecendo. Interessante, né? De fato. E aí, gente, se tiver muito chato, se eu tiver muito acelerado, se eu tiver muito rápido, muito devagar, vocês podem me coisar aqui. Tranquilo, professora, tá? O raciocínio ele está prevalecendo. Ótimo, ótimo. Então, para Lindemann, a principal característica da aprendizagem de adultos está na experiência. A fonte de maior valor na educação do adulto é a experiência do aprendiz. A experiência é o livro vivo do aprendiz adulto. A educação do adulto terá experiências muito distintas das experiências das crianças. E a autonomia do adulto em seu processo de aprendizagem, pois adquire contornos muito diferentes, embora seja necessário criar situações de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento da autonomia nas crianças. Isso foi o que Lindemann falou na sua publicação, né? Agora, esse termo foi utilizado por Lindemann em 1926. E aí, a partir daí, ele começou a ser propagado, mas ele só começou mesmo como é que se diz? A ser disseminado e a ganhar maior notoriedade com Malcolm Knowles, a partir de sua obra The Adult Learning, que significou aprendiz adulto, uma espécie negligenciada, por volta da década de 1950 a 1970, mais ou menos, tá? E aí, ele levantou a questão da necessidade de uma reavaliação das práticas do ensino de adulto. Ele afirma que, até aquele momento, os princípios pedagógicos desconsideravam as experiências dos aprendizes adultos, que eram submetidos a situações educativas semelhantes às das crianças. A partir dele é que esse termo começou a se propagar, a se disseminar, as pessoas começaram a se debruçar em cima desse termo andragogia e entender as formas, os princípios. Vocês vão ver que a andragogia tem seus princípios, né, para poder ser estudado, né? E para Knowles, o aprendiz adulto, ele se caracteriza fundamentalmente pelo autodirecionamento decorrente de uma maturidade orgânica e psicológica. Ou seja, para ser adulto, o indivíduo atingiu um estágio de maturação física, que lhe confere a capacidade de reprodução, bem como um estágio de maturação psicológica. Na verdade, quando a gente fala em adulto, é mais no sentido, não tanto no sentido físico, né, mas no sentido intelectual, no sentido psicológico. A gente sabe que tem adultos que não atingiram essa maioridade psicologicamente. Quando a gente fala de adulto, como acho que vocês falaram, quando você tem condições psicológicas e emocionais de tomar suas decisões. É nesse sentido. E aí, ele diz que o adulto ele possibilita assumir as responsabilidades pela própria vida no âmbito social, profissional e familiar. Então, não tem como eu ir para uma sala de aula e trabalhar uma disciplina da mesma forma que eu trabalho com uma criança. Não tem como eu chegar numa sala de aula e colocar uma pessoa que passa o dia
inteiro trabalhando, que passa o dia inteiro, muitas vezes, eu acredito que seja algum dos alunos de vocês, que passa o dia inteiro na obra, e chega, como no nosso caso lá no começo, do Rinaldo, chega na sala de aula, o professor vai sentar ele lá e vai falar, encher ele de coisas que não fazem parte da realidade dele. Ele vai se perguntar, o que eu vou fazer com esse aprendizado? O que isso serve para mim? Se o aluno ali, no caso, o aprendiz, né, ali, ele perceber que aquele ensino, aquela aprendizagem não vai servir para ele, de certa forma, para a sua realidade, ele vai desistir, ele vai sair da sala de aula. É o que muitas vezes, quando eu trabalhava na EJA, eu trabalhei na EJA e trabalhei num programa chamado ProJovem, não sei se vocês conhecem. E aí no ProJovem, na EJA não tinha tanto, a gente saía atrás de aluno, mas no ProJovem tinha isso, a gente fazer, eu não sei como é que se dá o nome hoje, é como se fosse um mutirão e a gente ia procurar esses alunos. E aí o aluno dizia, professora, não dá, porque eu comecei isso, comecei aquilo, a professora muito cansativa, eu chego em casa morta, chego exausta, e às vezes, muitas vezes, busca ativa, muito bem, é isso mesmo, esse busca ativa. E muitas vezes o aluno se sentia, chegava na sala de aula, a gente recebia livros, aquele livro, eu espero que tenha mudado, né, porque na minha época era assim, a gente recebia uns livros, e aí esses livros a gente tinha que fechar aquele entendimento com os alunos, e aí eu não tinha muita porta muito leque, na verdade, de abrir outras experiências de outras coisas, de outras formas. Eu também não sei em relação à metodologia de ensino que vocês utilizam, assim, nesse sentido. Porque eu acredito que com tudo isso já tenha mudado muito a educação, né, nas salas de aulas dos adultos, com todos esses aprendizados, esses ensinamentos. Mas eu lembro que quando eu estava na sala de aula, que quando fazia muito barulho, algum barulho a mais, os professores na nossa sala, na porta, o professor, o coordenador, o que está acontecendo? Tipo, que sala de aula é essa? Que é uma bagunça, alguma coisa assim? Então, as nossas metodologias eram privadas, restritas a um caderno, a falar sobre... que maravilha, né? Não ter, aí já é muita coisa, Éder. Não ter livro didático já resolve muito, porque o aluno chega na sala de aula cansado, não condiz com a realidade dele, e aí é aplicado um exemplo na matemática, né? Hoje, já no finalzinho dos tempos na EJA, na verdade, eu finalizei nesse programa de jovens, né? No finalzinho, a gente já conseguia, como é que eu posso dizer, usar umas metodologias diferentes, aí estimulava o aluno a querer ir, né, a querer aprender, a gente utilizava a realidade, quem trabalhava em loja trazia isso para a sala de aula, para mostrar como ele pode fazer isso na sala de aula, né, e a gente vê muito esse termo de andragogia, muito bem, esse termo de andragogia utilizado nas organizações, em organizações, eu não sei, eu trabalhei no Senai, não sei se algum de vocês trabalharam, no Senai tem muito isso, né, a chamada metodologia ativa, né, a gente usa a realidade, você coloca o aluno para viver aquela realidade, e isso estimula o aprendizado dele, diferente de estar somente na parte, chegar lá e mostrar teoria, uma pessoa que passa o dia inteiro num trabalho, chega lá, fica só ouvindo isso, ela não vai ficar realmente na sala de aula, né, gente? E aí, mas, voltando aqui, e aí eu estou quase finalizando já, tá? Conforme Souza, a andragogia, ela auxilia a compreensão do processo. Pode falar, Gutenberg. A senhora falou aí, a questão da andragogia, né, que principalmente Paulo Freire, ele falava muito nisso, né, a questão de valorizar a experiência do aluno, e se você for analisar, o próprio aluno, ele quer ver a experiência que ele tem na sala de aula, né, ele quer que aquilo acolha ele, né, mas existem alguns problemas, veja bem, hoje nós temos uma sala de aula muito, a gente fala heterogênea, né, ou seja, são alunos, ao mesmo tempo que tem aluno ali no ensino fundamental, né, de 15 anos, 16 anos, tem aluno de 40 anos, 50 anos, né? Então, assim, o que acontece? O currículo da EJA hoje, ele é uma cópia ipsiliteris do currículo do ensino regular, entendeu? É verdade. E não tem como todos os conteúdos, você pegar e adaptar a uma realidade do aluno. Não tem como. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui fórmula de Bhaskara. Como que você vai adaptar a realidade do aluno? Vai resolver achar delta e o valor pela fórmula de Bhaskara? Deixa eu ver outro aqui. Produtos notáveis, entendeu?
Então, assim, essa cópia que vem lá do ensino regular, para eles, às vezes, dificulta um pouco. Que na teoria, o que acontece na teoria? Na teoria é para você o professor pegar a experiência do aluno e adaptar. Mas esses conteúdos, digamos assim, que é difícil de você adaptar à realidade, ele toma o espaço de outros conteúdos mais importantes. Por exemplo, porcentagens são um conteúdo importantíssimo na vida deles, porque esses alunos eles trabalham em loja, eles ganham por comissão, entendeu? A questão, até mesmo o Pitágoras, que tem alunos que são mestres de obras, eles trabalham com Pitágoras para dar o esquadro numa casa, por exemplo. Então, esses outros conteúdos que vêm lá do regular, porque o aluno do regular, veja bem, ele tem mais tempo, ele tem a memória dele, o HD dele está bem vazio, né? Ele tem a capacidade de aprender ali tranquilamente. Mas se você for para o aluno da EJA, aquele de idade já, você tem que, nesse caso, você tem que é necessário, até para ele não desistir, você absorver essa ideia do Paulo Freire, de pegar a experiência dele, né? Porque, por exemplo, eu tinha um aluno que, na PA, né? Progressão aritmética. Para ele calcular, por exemplo, calcule o 12º termo da PA. No lugar dele pegar aquela fórmula da PA, do termo geral, ele pegava a razão, por exemplo, se a razão fosse 3, ele saía somando de 3 em 3 até chegar ao 12º termo, né? E isso eu valorizava, né? Porque isso aí é o jeito que ele aprendeu, e ele acha mais fácil por esse método aí do que pelas fórmulas, né? Tinha outro aluno também que ele pegava na porcentagem, por exemplo, 8% de 200, né? 8% de 200. Ele pegava e tirava 8% de 100 e depois tirava mais 8% de 100, dava 16, entendeu? E assim ele fazia com todos os números, né? Sempre ele ficava tirando um pedaço, um tanto de 100, né? Para chegar ao valor que ele queria. E isso a gente tem que valorizar, né? Porque isso aí é o método que ele acha mais fácil, por mais que você vá ensinar, porque tem aluno que realmente não tem como, mas ele não tem mais base para você, por exemplo, ensinar uma regra de 3, achar um valor de X. É muito difícil para ele, entendeu? Com certeza. Muito bem, Gutenberg. É Gutenberg, né? Que eu acho que tu falou aí. Isso, muito bem. Você falou uma coisa muito interessante que eu acho que eu acabei passando batido. A andragogia, ela fala sobre isso, que nós temos que respeitar as experiências que os adultos trazem. Nós vamos para uma sala de aula, seja de qualquer idade, nós levamos uma carga, uma bagagem muito grande para dentro da sala de aula. E aí, quando você conhece o teu aluno, que você aproveita o conhecimento que ele carrega, como você citou um belo exemplo, você vai procurar entender a realidade dele, você vai usar, nós professores temos aquelas artimanhas, né, quando você vai lá e ainda mais professor de adultos, que você tem que aproveitar o máximo que você puder dele, porque ali ele está dando o que ele tem, e nessa hora a andragogia, ela explica isso, ela diz que a gente tem que aproveitar as experiências que são do aluno, porque ele não chega, do aprendiz, né, no caso, porque ele não chega vazio, como você disse, que é diferente de um aluno de um aluno do ensino regular, lá do quarto ano, né, do 5º ano, diferente de um aluno do 5º ano, mais ou menos na EJA, que vai chegar com uma carga de conhecimento, talvez ele é muito grande, e aí, se você for ensinar porque esses termos de matemática eu sou péssima, então, mas eu estou mais ou menos citando o teu exemplo. Se você for pegar um conhecimento desse que não condiz com a realidade dele, diferente da porcentagem que a maioria que trabalha, que estuda à noite, trabalha em loja, no supermercado, alguma coisa, e utiliza dessa técnica, vai fazer muito mais para a vida dele. Sabe quem está fazendo, quem trabalha com isso, são as nossas organizações, como o caso de Senai, SESI, quem já trabalhou nesses lugares, sabe que eles usam, na verdade, eu não sei se ainda se é assim na EJA, se já melhorou, se já modificou, se já foi, eu ainda tenho que me aprofundar nessa parte aí, porque eu já estou um pouco, como é que dá o nome? Não é passada, né? Mas tem uma parte da EJA que ela trela o ensino com o mundo do trabalho do aluno, né, do aprendiz. Assim também no Senai. O Senai, ele tem, o aluno aprende, mas ele também é voltado para o mundo de trabalho. Então, então, ele utiliza aquilo ali, o que ele está aprendendo, para aquilo da realidade dele. Você usou um exemplo perfeito, uma pessoa que passa o dia na loja, quando chega, que ela vai aprender, ou então vai tentar descobrir, ou que ela vai aperfeiçoar
o que ela tem que fazer no trabalho dela, aquilo ali para ela é um estímulo, é um ânimo para ela voltar no outro dia, para ela continuar, para ela ir. Agora, ela chega numa sala de aula e você está ensinando equação, equação, não sei nem se essa é a parte, né, que não condiz com que da realidade dela, no outro dia olha, uma coisa que a gente, eu acho que a maioria das pessoas são assim, se você encontra dificuldade, a primeira coisa que você diz, eu não gosto dessa matéria, eu não gosto, a maioria, eu não gosto, não aprendo, não consigo. E aí ele não volta mais. Pessoa, daqui não passa, eu não consigo, eu não vou voltar não, porque eu não suporto matemática, eu não suporto português, então eu não vou mais por causa disso. E aí eles criam aquela barreira e eles não conseguem continuar, não consegue fluir daquele entendimento, porque aquilo ali para ele criou aquela barreira. Você já tem os seus problemas de casa, da escola, de casa, do trabalho, do seu dia a dia, da família. Aí você vai mais um trabalho para sua cabeça para perturbar. Aí o que ele diz? Eu não vou, eu já estou cheio de problema demais na minha vida, eu quero alguma coisa que me ajude a solucionar. Então, eu estou chegando à escola, e aí a gente parte também do pressuposto, eu já estou finalizando, tá? A gente parte do pressuposto de que o ensino é só em escola, 4 paredes, sentado no banco de sala de aula, e não é. O aprendiz, né, a pessoa, o adulto, ele aprende no dia a dia. O seu aluno, ele vai aprender na loja, ele está aprendendo na loja, ele está aprendendo no supermercado, ele está aprendendo na cantina, todos nós aprendemos em todos os lugares. Não é o professor, não é o intermediador que vai me ensinar alguma coisa, só ele que pode me ensinar. Qualquer pessoa, a qualquer momento, a qualquer hora, pode ensinar alguma coisa a alguém. Então, quando a gente parte desse entendimento, que as pessoas já vêm com a sua bagagem, já vêm com o seu entendimento, já sabem mais ou menos o que querem, e a gente tenta adequar isso, a gente consegue trazer o nosso aluno para o nosso dia a dia. E é isso que a andragogia, ela fala, né? Como ensinar, ela tem os seus princípios quais são os princípios da andragogia para ensinar os adultos. É isso que a gente vai ver na próxima aula, os teóricos da andragogia, né? Que também é dentro do Paulo Freire, e nós vamos ver os princípios que a andragogia oferece para que a gente possa ter algumas alternativas de ensino de adultos. E aí, gente, para fechar, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu só trouxe algumas coisas aqui do nosso artigo, tá? De Pierro, Joia e Ribeiro, que são Visões de Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Esse artigo, ele condiz com o que a gente falou aqui sobre andragogia. Um dos trechos que eu tirei do artigo, ele diz o seguinte: um passo prévio implica superar a concepção de que a idade adequada para aprender é a infância e a adolescência, e que a função prioritária ou exclusiva da educação de pessoas, jovens e adultos é a reposição de escolaridade perdida na idade adequada. Será que isso é verdade? Cada um tem um entendimento diferente, uma reposição de coisas diferentes, não necessariamente eu vou repor o que eu perdi, não tem como, né? Então, a gente parte desse entendimento que nós somos diferentes, nós aprendemos diferente, e o ensino precisa ser diferente. E outra coisa que eu também tirei daquele nosso artigo, que depois vocês vão ver que eu fiz uma alteração para vocês falarem sobre somente esse artigo com o aspecto da andragogia. Ele fala o seguinte: tudo que a gente já falou, debateu aqui, é o que eu coloquei aqui as partes que foi falada, né? Os objetivos da formação de pessoas, jovens e adultos, não se restringem compensação da educação básica não adquirida no passado, mas visam a responder às múltiplas necessidades formativas que os indivíduos têm no presente e terão no futuro. Sendo tais necessidades múltiplas, diversas e cambiantes, as políticas de formação de pessoas adultas deverão ser necessariamente abrangentes, diversificadas e altamente flexíveis. Nem sempre uma pessoa que vai voltar para a sala de aula é uma pessoa que perdeu assim, né? Que deixou de estudar por algum motivo. Nós vimos 3 casos aí que nem sempre acontece isso. Uma pessoa fez a sua educação completa, né, que nós entendemos por completa, mas aí ela chegou a um nível que disse: não, eu tenho que ir mais, eu vou mais, aí vai para a especialização. Pode falar. Sobre esse assunto que a senhora está falando aí, né? Porque muitas vezes tem pessoas que pensam assim: ah, não, os alunos da EJA são só uns velhinhos, já idosos, já aquela pessoa que não estudou, não sei o quê, que agora quer... Tem esse público aí? Tem, claro que tem. Mas, assim, a gente vê assim que a maioria são o jovem mesmo, que veio do ensino regular, que ultrapassou ali a idade, e veio... Quando eu falo jovem, eu estou falando de 24 anos para baixo, mais ou menos, né? Existe aquelas pessoas mais idosas, existe, mas eles não são a maioria, né? Eles são, na verdade, eles são a minoria, né? Sim. Verdade.
Muito bem, gostando da participação de vocês. Pessoal, é perfeito, acho que vocês conseguiram entender o sentido de que eu quis trazer para vocês, eu vou tentar abrir aqui. E aí, deixa eu abrir aqui. Só para eu poder finalizar. Aqui, eu trouxe um pouco dos trechos do artigo, juntamente com... Agora eu vou abrir. Juntamente com o que a gente aprendeu, né, alguns aprenderam, outros reviram, né, a parte da andragogia, o conceito andragógico, de que é, como a gente entende o ensino dos adultos, né, a aprendizagem de adultos. E aí o texto, ele fala mais ou menos essa parte que o Gutenberg falou no final, né, que nós temos diversos públicos de atendimento na educação de jovens e adultos, diversos públicos. E aí a gente tem que encontrar meios de tentar mostrar para de ensinar, né, não chego nem a ensinar, né, de conduzir a aprendizagem desse aprendiz, desse jovem, desse indivíduo, de forma que ele tenha a escolha dele, mas que a gente saiba que ele tem a carga de conhecimento dele, e que a gente vai também, como é que se diz, eu vou ponderar e vou levar um entendimento, e não que eu vou chegar e já vou mandar, que nem ele falou, que já vou chegar, já vou ensinar, vai ser assim, essa de jogar em cima dele, não. E aí o artigo, ele nos remete a isso, ele fala que, por diversas razões, as pessoas saem da sala de aula, por diversas razões, as pessoas voltam para a sala de aula, então a gente, não necessariamente, muitas vezes, a sala de aula é como a gente conhece, aquela tradicional, mas de formas variadas de aprender, e isso nos mostra que com a tecnologia as coisas estão mudando muito rápido. Daqui a pouco, não necessariamente a figura de professor vai acabar, mas ela vai se ficando mais um pouco não tão necessária, porque eu vou já te dar a palavra, tá, Gutenberg, eu vou já fechar aqui, aí eu deixo a gente conversar, tá bom? Não necessariamente nesse sentido, porque a andragogia, ela fala que um professor que aplica as metodologias andragógicas, ele não tem, como é que eu posso dizer para você, ele não age de forma que ele é melhor da categoria com o aluno, ele não fica aqui nesse patamar do aluno, ele se iguala ao aluno, é aquele professor que quando eu estou em sala de aula, quando está em sala de aula, passa um trabalho, uma atividade envolvendo de pesquisa de grupo, essas coisas de construção de alguma coisa, ele senta no chão com o aluno e ajuda o aluno a fazer aquilo, a construir aquilo. Esse é o professor que tem as características da andragogia. Ele é aquele professor que não tem hierarquia. A hierarquia quase não existe quando se usa essa vertente, tá, andragógica, tá bom, gente? Aí eu vou já te dar a palavra, Gutenberg, né? Deixa eu só finalizar aqui, tá? Aí aqui são as referências, vocês pediram para eu colocar na plataforma, vou colocar, tá bom, gente? Então, eu vou finalizar aqui a gravação, porque está ficando muito extenso, está com 1h30, pediram que era no máximo estourando 1 hora, eu já ultrapassei muito. Muito obrigada a quem vai sair, quem vai ficar, pode ficar, eu vou tirar as dúvidas, a gente vai conversar, tá bom? Obrigada, e qualquer dúvida pode entrar em contato, pode mandar mensagem, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui.